Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Nossa aula de geografia de hoje vai partir lá da página 186, certo? Mas antes de a gente ir para o nosso conteúdo de hoje, vamos dar uma revisada no que a gente viu na aula passada, vocês estão lembrados? E aí? Vocês viram o que mesmo? Nós começamos a ver que a natureza, né, ela transforma a paisagem. A própria natureza tem agentes que fazem com que a paisagem se modifique, né? Inclusive, na abertura do capítulo, veio a imagem da Terra, né, de um tempo atrás e atualmente. Nós vimos que a configuração, né, da Terra ela mudou, que antigamente os continentes eram ali todos juntinhos e que hoje em dia esses continentes estão separados. Mas o que aconteceu para que isso mudasse, né? Foi justamente a questão dos agentes que a própria natureza tem. Nós vimos que são dois tipos de agentes, estão lembrados? Dois tipos de agentes. Os agentes internos, que é o que acontece no interior da Terra, certo? Lembram também que nós vimos as camadas da Terra? Estão lembrados dos nomes? E aí? Quais são os nomes? Me digam aí para eu ouvir. Será que acertaram? Vamos juntos? Núcleo, certo? Manto e a crosta, ok? Lembraram? Muito bem, essas são as camadas da Terra. Então, os agentes internos é o que acontece nessas camadas, nessa parte aqui de dentro. E os agentes externos é o que acontece na parte de fora da Terra, certo? E hoje nós vamos ver justamente um pouquinho mais sobre essa questão dos agentes externos, certinho? Preparados? Vamos começar? Vamos lá, pessoal? Voltamos, tá? Página 186, acompanhem comigo, tá? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre os tipos de erosão, certo? Na nossa aula de hoje, nós vamos ver dois tipos e nas próximas, nós vamos vendo as outras, ok? Vamos lá. Tipos de erosão. A erosão é provocada por diferentes fatores, como água corrente, geleiras, ventos e ondas, distinguindo-se conforme o caso. Em fluvial, eólica, glacial, marinha e etc, tá? Então, esses são os tipos de erosão. Vamos repetir com a tia, vamos lá, ó. Fluvial, eólica, glacial, marinha, né? E tem outras também, certo? Vamos lá. A água é, sem dúvida, um dos principais agentes de erosão. Vamos conhecer algumas maneiras de como a água pode desgastar a superfície terrestre? Aí aqui a gente vê uma imagenzinha, tá? Essa imagem também tá no livro de vocês, ó. Casa construída à beira-mar com risco de desabamento causado pela erosão das rochas que lhe dão sustentação, né? Então, ó, a água aqui faz com que a rocha ela se desgaste, certo? Ela vai se quebrando. Então, essa casa que tá aí nesse local, ela corre o risco de desabar por conta do solo, das rochas que elas estão o quê? Estão se desgastando por conta da água, certo? Vamos lá, ó. Erosão pluvial. Vamos ver o que é isso? A erosão pluvial é aquela causada pelas águas das chuvas, certo? E aqui tem, ó, a chuva é um agente externo que provoca mudanças na paisagem, né? A chuva ela acontece na parte de fora da terra. E quando chove muito, né, acontece essas mudanças na parte externa da terra. A água da chuva, quando escorre pela superfície do nosso planeta, provoca alterações como as que vamos apresentar a seguir. Observem as imagens, né? E aqui a gente pode ver algumas imagens, né, de erosão causada justamente pela água da chuva, pela erosão pluvial, certo? Nas imagens, podemos ver alterações na paisagem que foram causadas pela água das chuvas, ou seja, choveu muito nesse local e acabou acontecendo isso, certo? Erosão fluvial. Essa erosão é causada pela água dos rios. À medida que a água se desloca, retira material de suas margens, ocasionando alterações no curso do rio. Você já ouviu falar dos cânions? E aí, já ouviram falar sobre os cânions? Não? Certeza? Nem dos cânions de São Francisco? Já visitaram, será? E aí? Vamos continuar? Os cânions foram formados pela erosão fluvial. Esse processo de formação é lento e pode levar milhões de anos, tá? Para saber mais, vamos junto? O que são os cânions? Como eles surgiram? Eles podem se estender por centenas de quilômetros e atingir até 5.000 metros de profundidade. Gente, veja só, né? Ó. Cânions são vales profundos com encostas quase verticais,
que podem se estender por centenas de quilômetros e atingir até 5.000 metros de profundidade. À primeira vista, quem observa esses gigantescos entalhes na superfície do planeta poderia imaginar que eles foram criados de uma hora para outra por algum fenômeno catastrófico, como um terremoto capaz de abrir a Terra e gerar um precipício. Nada disso! Em geral, os cânions têm um aprofundamento lento, que pode durar milhões de anos. Os autores principais dessas obras de arte são os rios, tá? Veja que interessante. Gente, preste atenção aqui, tá? Eu quero que vocês realizem essa leitura, tá? Em um áudio e mandem para mim, certo? Eu quero saber como é que tá aí a leiturazinha de vocês, beleza? Vamos continuar. Um dos cânions mais conhecidos fica nos Estados Unidos da América e foi formado pelo rio Colorado, que desgastou as rochas, formando um vale profundo. Observe as imagens a seguir, tá? Assistindo essas imagens aí no livro de vocês também. Olha só que lindo, minha gente, né? A gente pensa que foi algo que fez com que essa paisagem ficasse dessa forma, né? E nada mais foi do que um rio, né? Com o passar do tempo. Ó, imagens do cânion formado pela ação do rio Colorado. Com a lupa na mão. Pesquise na internet informações sobre 4 cânions, sendo 2, né, do Brasil e 2 de diferentes países. Nos espaços abaixo, complete as informações. Então, vocês vão fazer essa pesquisazinha, beleza? Ó, no Brasil, tá? O nome do cânion, em que estado está localizado, o nome do rio, certo? Aí aqui também a mesma coisa, só que no Brasil. Aí aqui no 2, os cânions pelo mundo, certo? Outra manifestação de erosão fluvial são os rios que possuem muitas curvas. Esses rios se formam em áreas muito planas, chamadas planícies, tá? Observe a imagem ao lado, e aqui vocês podem observar, certo? Né? É um rio com curvas bem acentuadas, tá? Ó, vista aérea do rio Amazonas. As curvas que podemos observar foram formadas pela erosão fluvial, certo? Então, gente, por hoje é só. Não esqueça de deixar sua curtida aí no vídeo. Quando fizer as atividades, manda foto pra tia, ok? Beijo pra vocês, se cuidem e até mais. Tchauzinho!